Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice, comigo, André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura, os carecas de serviço, tirando o Pedro, que insiste em chamar-se careca quando todos sabemos, está à vista que não é. Isto é uma peruca, Hoje, mas É tudo uma bem. peruca. não, nós podíamos começar a vir de peruca também, para fazer Olha, companhia. Um capachinho. Sim, Aliás, pelo aspecto disto não é capachinho, é um esfregão de limpar a louça, mas tudo bem. há tanta coisa, há tantas modas que voltam, não percebo porque é que a moda de capachinho não, por acaso, enfim, voltou, mas de Nunca outra foi maneira. embora, se calhar nunca foi embora. Não vamos falar sobre isso, mas há agora uns novos capachinhos que colam mesmo à cabeça. Enfim, não interessa. Hoje cabe-me a mim trazer então o livro e o tema de discussão. O livro é este, chama-se Battling Boy, da First Second, da editora First Second, e é do Paul Pope. E o tema, eu sei que isto, eventualmente pelo significado damos à palavra, pode haver aqui algo a dizer sobre isso, pois o Pedro, ele mandou-nos um artigo que aprofunda um bocadinho isto, mas eu queria falar sobretudo com o uso das mitologias e das novas mitologias, um pouco à imagem da mitologia histórica, mas a reinvenção destes universos. Quando eu digo mitologia, o que quero dizer é um conjunto de mitos e a reinvenção destes universos hierárquicos de figuras com poderes assinaláveis, com algo que está acima das pessoas, portanto há as pessoas e há estas figuras, e é algo que nós conseguimos ver numa série de situações ligadas aos super-heróis e outras. Este aqui, logo à cabeça, diz aqui uma coisa muito engraçada, que é a New Generation Superhero, que foi a Entertainment Weekly que disse, e então é um herói da nova geração. A história conta-nos, para já começa logo com há os monstros, não é? Há figuras cruéis, malignas, que de certa forma tomaram de assalto uma cidade chamada Acrópolis. Há aqui vários paralelismos com outras histórias do universo da banda desenhada. Há um universo sobre o supraterreno, onde habitam os deuses, que nós conseguimos ver aí um paralelismo evidente com Asgard e com Thor, e também é algo que é quase copiado da mitologia nórdica, como sabemos, não é? E aqui o pai chega à casa, o pai é um guerreiro cósmico, um guerreiro divino que anda a lutar contra monstros fora do planeta Terra, e o filho, que tem cerca de 13, 14 anos, está na idade de se iniciar, e esta iniciação dá-se enviando-o, neste caso para o planeta Terra, para se confrontar pela primeira vez com o combate com as forças do mal. Nós vemos muitos paralelismos. Na verdade, a história até começa com uma figura que nos parece quase copiada não é copiada, mas tem pontos em contacto com o Batman, porque esta figura não tem nenhum poder propriamente dito, mas tem uma série de equipamento avançado que o permite lutar contra estes monstros. Esta personagem cai numa cilada e é morta, e portanto a filha fica na mansão e fica a tentar processar aquilo que se passou, e mais tarde vai vestir vai usar essa personagem do pai e vai ela tomar o seu lugar. E aqui, neste plano dos deuses, o rapaz é enviado para o planeta Terra com uma mala. Isto aqui quase que até vemos, nos lembramos de alguns videojogos em que ele tem alguns objetos, e esses objetos dão-lhe poderes, de certa forma. Ele tem uma série de t-shirts, cada t-shirt tem um ícone, tem uma criatura, e ele sempre que veste essa t-shirt ganha as aptidões dessa criatura. Quando ele é enviado para o planeta Terra, nesse preciso momento há um monstro gigante que está a comer carros em série, não é? Ele está a alimentar-se de carros, estão lá aqueles que ficaram. Portanto, o herói maior tinha sido morto há pouco tempo, não é? E tinham ficado alguns que estavam a tentar gerir a situação sem sucesso. E o rapaz, assim que chega ao planeta Terra, é logo confrontado com esta personagem. Ele veste a t-shirt do T-Rex e começa a perceber como é que estas coisas funcionam, que tipo de aptidões é que ele ganha do T-Rex, e portanto, entra em confronto com o monstro. Depois o que acontece
não é importante. Esta personagem acaba por ser recebida como um herói, e depois, mais tarde, o livro acaba em gancho, acaba com outro confronto, e a filha do herói que morreu no início acaba também por se juntar, e então temos quase uma equipa deste semideus, deste pequeno deus e desta rapariga, que tem como missão libertar esta cidade contra estas criaturas. Depois, que eu saiba, acho que ainda não houve nenhum número 2. O que houve foi uma side story da personagem da rapariga, que é a Aurora West, e este livro chama-se The Rise of Aurora West, também da First Second, e aqui já não é desenhado pelo Paul Pope, ele está presente no argumento, mas quem desenha é o David Rubin. E o que eu queria hoje discutir com os meus amigos é isto, que é esta criação destes universos, né, que depois, a dada altura, acabaram por contagiar o cinema, porque o cinema acabou por ir buscar também muito destes universos já criados pela banda desenhada, que foram universos criados ao longo de anos, e isto fascina-me porque, quando eu digo mitos e mitologia, é que há um passado, ou seja, há personagens que têm capacidades admiráveis, são heróis ou anti-heróis, muitas vezes, ou mesmo vilões, têm capacidades acima, na sua maior parte, capacidades acima daquelas que estão acessíveis aos seres humanos, portanto é algo aspiracional que faz sonhar ao público. Há lugares inventados, Gotham City, Metrópolis, neste caso Acrópolis, que são muitas vezes um conjunto de referências de cidades que nós conhecemos, são coisas que até vão mudando depois segundo várias interpretações, e há um passado que pode ser desenvolvido em prequelas, em realidades alternativas e em novas interpretações, fusões e tudo mais que é feito nos universos da banda desenhada. Neste caso, é algo que este livro aparece como um super-herói da nova geração, mas apenas porque o que é de novo aqui, ou pelo menos o que é um pouco refrescante neste livro, que eu consigo identificar, apesar de eu não ser, como já todos sabemos, um entendido em super-heróis, apesar de os ter lido quando era mais miúdo, mas não foi algo que eu tenha desenvolvido. Nós vemos aqui muitas das fórmulas já usadas na banda desenhada comercial americana, mas penso que talvez a coisa mais inovadora seja o facto de ser uma criança que está a tentar habituar-se ou tentar cimentar a sua posição enquanto herói do que quer que seja, a calçar os sapatos do seu pai. E isso é interessante porque não só este rapaz como a miúda estão exatamente na mesma situação, eles estão a aprender a ser heróis. E por causa disso há logo uma empatia muito grande com as pessoas. Ainda dentro do universo da banda desenhada, esta mitologia às vezes até pode ser mais levada à letra, com casos como o Sandman, não é? Que já temos falado muitas vezes, que é algo que vai beber à literatura clássica, vai beber à mitologia, aquela que nós conhecemos, a mitologia terrena, mistura uma série de coisas, mas pronto, nem sempre é necessário haver super-heróis ou seguirem as mesmas regras, mas é algo que está muito presente na banda desenhada e também leva um pouco a questão de será que estamos destinados a reciclar as mesmas fórmulas e criar sempre os mesmos heróis com roupagens novas, né? E pronto, fica um pouco no ar isso. Eu agora ia passar aos meus colegas e perguntar o que é que eles acham de tudo isto, apesar de eu já saber que o Pedro vai contestar a palavra mitologia, mas com alguma razão. Eu não vou contestar, ou seja, quando tu escolheste a palavra, a única coisa que eu perguntei foi só qual era o sentido em que querias utilizar, ou seja, eu alertei para que a palavra é polissémica em muitos aspectos, é uma palavra que tem, obviamente, uma história muito complexa e tem utilizações completamente diferentes conforme o contexto que se está a falar. Ou seja, a palavra em si, mythos, até no sentido etimológico grego,
significa narrativa, uma história, e o Aristóteles, por exemplo, utiliza essa palavra na poética precisamente para falar daquilo que nós hoje chamaríamos a intriga. Uma intriga. Tu falas de uma tragédia e falas, qual é a história dessa tragédia? Qual é o mythos dessa tragédia? Eu não sou a pronunciar bem, como é óbvio, não tenho certeza. Portanto, isso é intriga. Mas depois, obviamente, nós utilizamos essa palavra de muitas outras maneiras. Ou seja, a mitologia, estamos a falar de sistemas de religião, mas isso implica uma compreensão do que é que a religião significa, filosófica, culturalmente, etc. Tu tens uma pessoa como o Roland Barthes, que utiliza um livro super famoso, Mitologias, num sentido completamente distinto e que é perfeitamente aplicável nestes sentidos. Eu não vou conseguir fazer uma súmula muito rápida, mas é uma leitura semiológica / ideológica de uma realidade qualquer. Portanto, tudo isso, todos esses sentidos são muito diferentes. E quando tu disseste, quando tu falaste da mitologia, a minha reação foi um bocadinho uma reação imediata, porque pensei, ou não, é mais uma daqueles discursos outra vez a dizer assim, o super-homem hoje em dia tem o mesmo papel que Zeus tinha na Antiga Grécia. E isso é falso. Não, de maneira nenhuma ocupa o mesmo papel na sociedade. Para já, há muita dificuldade em nós fazermos uma transposição das mesmas estruturas. Quer dizer, a maior parte das pessoas faz isso porquê? Porque tem categorias e quando olha para outra cultura, vê necessariamente a partir dessas categorias que conhece. Portanto, procura qualquer coisa que preencha essa categoria. O problema é que nós, muitas vezes, para olhar para outras culturas, e muitas vezes a distância do tempo leva a que seja outra cultura, mesmo que seja no nosso território nacional, por exemplo, ou cultural, essas categorias não existem. Ou a maneira de entender não existe. Pode haver a mesma coisa, mas a relação que mantemos com essa coisa não é a mesma. Por exemplo, nós hoje temos um entendimento completamente distinto, isto é um bocado perigoso ir por aqui, mas temos uma ideia distinta dos fenómenos naturais. É verdade que algumas pessoas ainda não sabem muito bem como é que funcionam os fenómenos naturais. Por isso é que há terra plana, não acreditar em vacinas e dizer que o telemóvel faz constipar as pessoas, que é o que acontece agora. Mas uma parte das mitologias eram precisamente sistemas que tentavam explicar determinados fenómenos naturais e que foram ganhando roupagens cada vez mais complexas até fazer deuses e essas histórias todas. E nós hoje, portanto, nós não utilizamos mitos propriamente para explicar essas coisas. Nós hoje o que temos são construções, sobretudo ideológicas, para representar certos valores societais. Por exemplo, os super-heróis ocupam um lugar, para já uma coisa. Os super-heróis, digamos, a prevalência dessas mitologias antigas nas suas sociedades era transversal e universal a essas mesmas sociedades, não é? Totalmente. À partida. Mas um grego, na Grécia Antiga, à partida, estaria dentro de uma cultura que é óbvio que Zeus é o maior deus de todos. Mas, por exemplo, não havia fé. A questão não é a fé. É a crença, mas não é a mesma coisa, não é a fé, não é a pistis dos cristãos. Até isso, a maneira de se acreditar nos deuses é completamente distinta da maneira como os cristãos ou mesmo os judeus, etc., acreditam nos deuses. É uma maneira diferente. Desculpa, eu estou-me a desviar porque é muita coisa. Os super-heróis não ocupam esse espaço. Mas já muita gente não os lê, nem sequer os conhece. Portanto, não tem a mesma presença. E os super-heróis são, sobretudo, uma série de histórias que ocupa um lugar de fantasia, de wish fulfillment e de empowerment, não é? Que podem, por vezes, ter um papel positivo, como podem ter um papel negativo. Nós podemos olhar e ver, podemos generalizar em qualquer lugar. Não é este o programa em que nós vamos generalizar sobre os super-heróis. Portanto, por isso é que me interessava mais aquilo que tu estavas a dizer, de entender as mitologias como uma narrativa, que pode ser bastante complexa, que pode ter vários textos, mas que correspondem ou que estão ligados uns aos outros para construir um texto maior e que cria dentro desse universo narrativo, primeiro, uma ideia de hierarquia, ou seja, existem seres cada vez mais poderosos, uma relação com os seres humanos, portanto, os seres humanos têm um papel aí, e mais,
e em que cada nova faceta da história, cada novo conto, vai complexificando essa história e melhorando ou tornando mais interessante a história que já se tinha lido. E isto é muito interessante. E é uma coisa narrativa, não precisamos de ir para a história dos deuses e não sei o quê. E eu aí, já me estiquei demais, tinha aqui apontado 2 exemplos, porque é uma coisa curiosa, que é quais são os autores, por exemplo, em literatura, que nós podemos... desculpa, eu vou-me ausentar. Um segundo. O gato, eu acho que o gato atacou outra vez. Estes gajos parece que fazem de propósito no dia da conversa. Que é o Lovecraft e o Tolkien. O Tolkien bem, eu espero que não haja aqui um gaspo coletivo, mas eu não li o Tolkien, nem quero ver. Eu também não. Mas conhecendo o autor, lá está, é uma pessoa que faz um livro e depois faz outro, e depois percebemos que existem ligações entre esses livros e que tornam esse universo cada vez mais complexo. Eu posso estar enganado, mas os ouvintes saberão corrigir-me. Eu não sei se o Silmarillion tem alguma ligação com a saga do Hobbit. Provavelmente terá. Não é? Eu também não quero estar errado, mas tenho quase a certeza que sim. Que é um bocado sobre a origem desse universo do Tolkien. Tenho ideia, desculpem mas se errado. O Lovecraft, sei que sim. Ou seja, cada novo conto tentava trazer mais um elemento, etc. É claro que nós podemos ver outros autores que também fazem ligações entre os livros. Por exemplo, um autor como o Saramago ou um autor como o China Miéville, de fantasia, são autores que muitas vezes utilizam ou personagem, por exemplo, o Saramago tinha personagens que se cruzavam de um romance para o outro. O China Miéville cria mesmo algumas novelas que se passam no mesmo mundo. Mas é discutível se podemos falar de mitologias nesse sentido. Mas, por exemplo, um autor como o Borges, como o Jorge Luís Borges, ou até às vezes algum poeta ou outro, às vezes podemos dizer, a mitologia deste autor, porque, digamos, há ideias recorrentes ou temas recorrentes, e então isso cria mitologias. Mas o Tolkien no Lovecraft é mesmo claramente, ou seja, cada narrativa tem um elemento, esses elementos ligam-se um ao outro, e violência ao vivo. Epá, isto é que nos faz perder seguidores. Ficamos por aqui. Não fico por aqui no programa, fico por aqui no que tinha a dizer, porque obviamente isto são coisas que podíamos continuar, ou seja, o que me interessa, e de facto o livro do Paul Pup, eu não vou entrar, já agora, Drinking Game, eu escrevi sobre esse livro quando saiu, e também sobre o iOS, claro. Drinking. E uma das coisas que eu até digo é que este livro é mesmo, eu utilizei Bam, Zack, Blam, Pop, porque é um livro, o Paul Pup, que foi uma espécie de ídolo da banda desenhada alternativa dos anos 90, com cenas com miúdas jovens e rockers e não sei o quê, e de repente ele começou a fazer banda desenhada mais popular, fez um título do Batman, e muitos giros mesmo, super bem dispostos e bem feitos. E este livro eu gostei imenso, é um livro juvenil ou para a juventude, e tenho pena, lá está, aqui podemos dizer, é uma mitologia por cada livro. Qual livro? O gajo nunca mais despacha com isso. Não houve mais, para não? Não. Eu presumo que seja um trabalho muito lento, ou não sei. Então. Ok. Então, eu vou voltar um bocadinho aos deuses, então. Apesar de... Eu concordo com o que o Pedro disse. Também não acho que sequer era a intenção também do tema, e agora ele desapareceu. Não. Outra vez. Como é óbvio, não é de todo comparar as mitologias, usando aqui a palavra também aos super-heróis, que não tem comparação. Mas pronto, para não me repetir e não voltar ao que tu já disseste, queria só fazer algumas ligações no sentido em que o universo de super-heróis poderá beber ou ter alguma influência na mitologia dos deuses, precisamente porque traz-nos pessoas de forma humana com poderes sobrenaturais, são muitas vezes apelidados nas próprias bandas desenhadas como deuses na Terra, não é? Deuses que caminham na Terra, mesmo não, e muitas vezes acontece até a união ser ainda mais clara, como o Kirby fez com o Thor, com toda a mitologia nórdica, entrar no universo da Marvel e se transformarem de deuses em super-heróis e acabarem por ser os dois nesta situação. E o Hércules também, na mitologia grega, também na Marvel. A DC também tem, a partir da Wonder Woman, ou seja, estas mitologias são usadas na banda desenhada dos super-heróis.
e nesse sentido, pronto, poderemos dizer que há essa ligação, essa proximidade, sendo depois, claro, completamente diferente, até porque estou-me a lembrar da palavra que tu usaste quando estavas a falar de mitos, em termos de narrativa, intriga, também usaste tragédia, e realmente a tragédia grega, nomeadamente, foi clássica, e aqui no universo dos super-heróis, por norma, nos super-heróis, vamos dizer, clássicos, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, por norma, mesmo que haja tragédias, privilegia-se sempre um final mais feliz, em que os heróis vencem, e as tragédias gregas, aquilo acabava em suicídios, acabava em mortes, era num registro bastante diferente. Apesar de, curiosamente, eu sempre achei que na mitologia os deuses tinham muito de humano, sendo sobre-humanos, sendo outras figuras, sempre os vi como quase que se uma pessoa tivesse poderes e pudesse fazer o que quisesse, poderia se comportar de certa forma. Voltando aqui então às diferentes, vou-lhes chamar mitologias, à falta de palavra melhor, criadas pelos super-heróis. Eu não conhecia o Battling Boy, que foi a primeira vez que conheci ali, do Paul Pope, e acho que se insere numa nova categoria de heróis que já foge um bocadinho aos que mencionei antes, e daí a frase, fiquei aqui, até apontei a frase, a New Generation of Heroes. Não vou dizer que isto, eu acho que acabamos sempre por nos reciclar um bocado em termos de ideias, naquilo que tu tinhas dito, André, mas se calhar é um bocado em tudo, não será só nos super-heróis, mas houve a dada altura uma preocupação, ou pelo menos uma intenção de alguns autores em revisitar o género, e trazer qualquer coisa diferente, e talvez mais nos inícios de 2000, não sei, posso estar enganado nas datas, mas estou a pensar mais em autores como este e como o Battling Boy, mas do Warren Ellis, a partir do Authority, a partir do Planetary, ou mesmo o Umbrella Academy, do Gerard Way e do Gabriel Bá. Tu notas que são abordagens aos super-heróis, acho eu, diferentes das abordagens mais clássicas, pegando na Marvel e na DC, assim, à cabeça. Depois houve uma outra linha que eu também acho interessante, e aqui se calhar vou voltar aos deuses, porque nestas abordagens, e também já as mencionámos no programa, há um lado que eu acho que é mais trágico, em que os super-heróis não são necessariamente bonzinhos, não é? E muitas vezes são mostrados como se um ser humano realmente tivesse esse poder todo. Muitos conseguiriam ceder a determinadas tentações, e que tipo de vida é que levariam, e aí eu encabeço sempre com o Martial Law. Eu não conheço tão bem o The Boys, sei que também explora isso, mas o Martial Law, para mim, do Pat Mills e do Kevin O'Neill, faz um trabalho exímio, excelente a explorar isso. E também, para terminar, pegando em duas bandas desenhadas clássicas, estamos sempre a mencioná-las, mas a verdade é que são bons exemplos. Uma é o Watchmen, em termos de trabalhar uma mitologia, eu acho que o Alan Moore faz aquilo. Tudo o que vocês estavam a dizer em termos de hierarquia, o Watchmen, tudo bem, é uma obra que agora já tem prequelas e até já tem sequelas via televisão, mas eu nem vou por aí, porque são fora do Alan Moore, e nem sequer vou dizer que vou por aí porque não gosto, porque eu já mencionei também no programa o meu apreço pela série, gostei bastante. Não é isso, mas naqueles 12 fascículos, salvo erro, o Alan Moore construiu uma história super rica em termos de mitologia, no sentido em que, a partir dos certos que até já brincámos, que há quem não leia, acho que é perceptível por todos que o Watchmen, pela forma como está construído, tem a história principal, mas também te constrói uma hierarquia para trás, em que tu vês o seguimento e até onde é que chegaste. Tem, a partir da personagem do Dr. Manhattan, aquela exploração que eu acho realmente mais divina da personagem do super-herói, porque o Dr. Manhattan ele leva-se a um patamar em que se questionam valores como a bondade, que são valores muito humanos, e como ele está a perder essa humanidade, há ali uma discussão que eu acho também extremamente interessante nisso. E tudo isto concentrado naquele livro que é excepcional. O outro era o Sandman, afastando-me dos super-heróis. O Sandman visita super-heróis, mas não é uma banda desenhada de super-heróis. Não cria mitologia, não cria, ao contrário do Tolkien, que construiu ali uma base que explorou em vários livros, e hoje em dia tens várias pessoas a tentar fazer o mesmo que o Tolkien fez. E não, também, novamente, isto não é como uma crítica. Voltamos às reciclagens, que eu acho que é normal e faz parte. Estava só a dizer que é diferente do Neil Gaiman com o Sandman, em que ele pegou em mitologias já existentes, e em várias, aquilo realmente é uma série delas, e eu acho que soube jogar bem com elas. Tem ali um jogo de cintura interessante e misturas.
Eu não sei se Pronto, concordo era com o isso. que estás a dizer, sinceramente. Não é para defender o Gaiman, mas o dizer que ele não criou uma mitologia, quando ele cria precisamente uma família de entidades que não aparecem lá nenhum, que são originais dele, ou seja, ele cria uma mitologia nova que está por trás de todas as outras Ok, mitologias. está bem, talvez seja Nesse mais correto. sentido, Sim, sim. acho que mais ninguém criou uma mitologia sozinho como ele. Gosta ou não se gosta, não é essa a questão. Eu também não percebo muito bem duas coisas que tu disseste, que é, eu estava a falar do Watchmen, disseste há uma hierarquia, mas depois estás a falar de uma organização narrativa de prequelas e sequelas. Mas, parece que estás a misturar duas coisas que tinha a ver com esta hierarquia de seres numa sociedade e estavas a ir buscar uma coisa só de uma organização narrativa temporal. E por outro lado, o que estavas a dizer também sobre os deuses serem humanos na antiguidade, sim, isso é o que toda a gente sabe, isso é um clichê falar dos deuses gregos como deuses humanos. Mas isso é precisamente uma das coisas que impede a identificação ou uma colagem aos super-heróis. Porque os super-heróis, ao contrário, porque as pessoas, mas também são humanos. Não, é exatamente o contrário. Os super-heróis são apresentados como pessoas muito superiores a nós. Superiores não apenas no poder, mas também no sentido de justiça, que muitas vezes pode ser deturpada, porque é uma justiça, obviamente, pela força, pela individualidade, que não é justiça, muitas vezes é vingança, mas isso seria outro tema ainda. Portanto, eu não sei se é por isso que eu acho que essas comparações diretas não funcionam, porque são muitos fatores muito distintos. E basicamente, o comparar simplesmente só porque o gajo tem poderes e faz isto, e ir buscar exemplos do The Boys ou Martial Law, mas isso foi feito depois, portanto já são distorções do primeiro modelo. Mas não é isso que pauta o género, não é? Não é o The Boys que pauta, Não, não, de ainda é todo. uma exceção, não é? Mas isso de desenvolver a condição humana dos super-heróis depois foi uma coisa que foi sendo feita, não é? Mesmo super-heróis que apareceram quase como também eles, quase clichês em si próprios, não é? O super-homem, a dimensão humana dele, não é? Os conflitos internos e filosóficos que ele pode ter tido, não apareceram nem de perto nem de longe com as primeiras abordagens à Não, personagem. não. De maneira É nenhuma. algo que foi sendo feito. Eu, quando se fala em mitologia na banda desenhada, por exemplo, para mim era perfeitamente possível colocar o Thor, fazer bandas desenhadas sobre o Thor e ser uma banda desenhada sem mitologia absolutamente nenhuma. Até, por exemplo, o Tintin pode ter uma mitologia adjacente, por ter um universo próprio, com personagens recorrentes e algo que vai acontecendo. Mas realmente essa dimensão moral que estavas a falar é algo que afasta um bocadinho desta ideia de deuses, porque pronto, basta estudar um bocadinho mais a fundo a mitologia para perceber que há coisas chocantes feitas que se calhar os nossos super-heróis não poderiam fazer nunca, não é? Porque iam completamente contra a personagem, embora eles hoje em dia já sejam muito mais... Sim, sejam sim, muito mais... a dada altura entrou essa preocupação claramente em trazer os super-heróis um bocadinho, vou dizer, um bocadinho mais a terrenos, no sentido em que têm falhas, e isso acho que se nota a dada altura. Mas pronto, sobretudo aquilo que interessa para mim é a dimensão do universo, é que as coisas a dada altura começam a ser desenvolvidas a tal ponto, e isto se calhar também tem uma razão comercial por trás, né? Quanto maior for o universo, mais pode haver para contar, mais sobrevive. Nós temos séries de banda desenhada, como vocês sabem, daqui a bocadinho estão a fazer 100 anos. Quer dizer, e coisas Sim. sempre a aparecer, e de repente há personagens que se fundem, há personagens que... Então, e se isto tivesse acontecido, vocês sabem melhor do que eu. E isto é uma coisa que torna os projetos comercialmente viáveis durante muito mais tempo. E é algo que antes no cinema não havia tanto, quanto a mim, a história do universo Marvel era uma coisa que não havia de todo no cinema. E a quantidade de filmes que estão ligados agora, porque também é mais seguro comercialmente. As pessoas vão ver um filme, às vezes até podem saber que não vai prestar, mas vão ver porque já viram os outros e porque se não virem há ali uma peça que falta. E o cinema
o cinema mainstream, não é? Não estou a falar do outro tipo de cinema, estou a falar do cinema mainstream, estava um pouco em crise e isto acabou por, pronto, foram um bocado beber à banda desenhada porque é algo que já tinha uma legião de fãs e é algo que depois está de certa forma ligado umas às outras. Portanto, a mitologia acaba também por servir fins comerciais. Bem, eles ainda pensaram que iam salvar o cinema com o 3D, que foi uma barracada, não é? Portanto, era preciso novas ideias, realmente. Pior é as pessoas que têm televisões 3D em casa. Aquelas que é preciso os óculos e tudo. Mas, ok. Agora estava a sentir. Estão a falar de quê? Não, isso é o mesmo que me lembrar dos maxi discs, ou lá como é que se chamava aqueles CDs gigantes? Laserdisc. Laserdisc. Mas pronto. A única coisa, eu sei que sou um bocadinho chato nestas coisas, um bocadinho a favor, mas que é porque as pessoas utilizam as palavras de uma maneira comum, tipicamente, pronto, a palavra está à mão e utiliza-se, mas quando estamos a falar um bocadinho mais de análise, estudar, não sei o quê, temos mesmo que ser muito precisos no que é que queres dizer com essa palavra, porque senão essa palavra fica sem valor nenhum e não serve para nada, ou seja, é achatada para ser utilizada para uma coisa qualquer. Por exemplo, a palavra surrealismo, não é? Esta história é surreal, esta Sans é surreal. Então, essa palavra já não significa nada. Significa, é um adjetivo que é utilizado um bocadinho ao calhas. O Pedro é tão kafkaniano às vezes. Não, lava os dentes. Por isso é que essa coisa da mitologia mesmo, o que é que queres dizer com isso? É um papel social que queres apontar? Por exemplo, eu há bocado falei do Roland Barthes. Podia ser perfeitamente possível fazer uma leitura mitológica à la Barthes dos super-heróis. É uma coisa bastante fácil de fazer. A questão é que isso levanta outras questões ideológicas, que não é aquilo que me parece que tu queres discutir. Portanto, o que tu queres discutir é esta promessa narrativa, digamos assim, de que nós estamos a ler uma história e percebemos que existem muito mais personagens e há uma dinâmica de família ou uma dinâmica de associações de grupos, etc., que faz prometer que, havia mais histórias a contar dentro deste universo. E não tem necessariamente que se encerrar nos super-heróis. Eu falei nos super-heróis porque na banda... Claro que não. Tu tens toda a razão para esta. Aliás, há muita banda desenhada que vive disso. A Disney, não é? Que tens a família dos patos, família, os amigos do Mickey, e de vez em quando há histórias em que o Mickey e o Pato Donald encontram-se. São poucas, mas havia essas... Mas eu acho que é até num sentido em que tu podes estar a ler um livro que assim de repente não... que alguém te emprestou e reconhece o universo pertencente a outro. Percebes? Tu dizes, eu reconheço este estilo, estas personagens, este universo, e vais a ver... Olha, vou dar um exemplo muito concreto. Vocês leram o Planetary, certo? Sim, claro. Planetary, não, estou a fazer confusão, peço desculpa. O Planetary, como é que chamava a outra série do Warren Ellis, daqueles 4? Planetary, sim. E agora para o Authority. Os 4 mosqueteiros? Não. Mosqueteiros. No Planetary, lembras-te de uma das histórias em que há, eu já não lembro muito bem, mas é um detetive e o detetive desiste de ser detetive e ele rapa o cabelo. Não, é um mágico. Poxa, não me lembro. É uma personagem e ele rapa o cabelo, tira a gabardina e mostra as tatuagens. E nessa história do Authority nós percebemos que essa personagem vai se transformar no Spider de Jerusalem, que é a personagem do Warren Ellis do Transmetropolitan. Portanto, isso é um trabalho que o Ellis faz numa história dele, posterior ao Transmetropolitan, de revelar uma possível origem da personagem que ele já tinha utilizado antes. Por exemplo, isso é um jogo bastante curioso, não é? Por exemplo, eu espero não estar a destruir, porque eu também não sou um grande fã, não vejo muito o Rick and Morty, mas há uma teoria qualquer que passa isso, que é interessante, que é o Ricky é o Morty. Ou seja, o cientista seria o miúdo mais velho e que volta a ter, pronto, etc. Esse tipo de coisas, esse tipo de ligações que podem às vezes transformar, mesmo que às vezes sejam falsas. Acho que isso não faz sentido.
Não sei porque eu não sou um fã de... É porque eles não mexem com viagens no tempo, eles mexem com universos paralelos e... bem, não interessa, não vou entrar por aí, não interessa. Não sei porque eu não sou fã, não posso falar. Estou a dizer às vezes há malta que apresenta essas teorias. Por exemplo, uma das teorias mais divertidas que eu vi há pouco tempo no YouTube, porque é o Screen Rant ou é um Film Theory, talvez, que acho piada. Então era uma ideia muito engraçada, que era a Mary Poppins e o Pennywise, do Stephen King, são... Eu não sei se é a mesma criatura ou se pertence ao mesmo universo, porque são personagens que têm os mesmos poderes, utilizam de formas diferentes. É bastante curioso, porque tem a ver com a fantasia, a fantasia com que lidam, com as pessoas com as quais estão a lidar. Esse tipo de ligações é bastante curioso e isso sim é muito estimulante na leitura das histórias, porque não só estamos a ler uma história, como ao mesmo tempo estamos a criar uma patina fantasmática sobre essa história de possíveis outras histórias. Sim. Sejam as paralelas, tangenciais. Sendo um bocadinho diferente, mas agora, como disseste a Mary Poppins, até me lembraste da Liga de Cavalheiros, novamente o Alan Moore. Acho curioso as pessoas cuja obra de vida, de trabalho, seja ela literária ou de banda desenhada, é toda no mesmo universo. E às vezes há várias histórias, mas há sempre uma ligação, acho isso. Há ligações através de sítios ou de personagens. Acho isso curioso, as pessoas, toda a sua obra ter como o Tolkien, não é? O Tolkien... Sim, e há quem faça isso nos ditos romances dramáticos, intelectuais, de ficção literária, não é? Há quem faça isso também nesse género, portanto não há aqui nenhuma limitação de género de utilizar esse mecanismo. Sim, e de outros autores, não tem que ser o próprio autor, como disseste há pouco do Saramago, lembraste-me, eu acho que foi a Hélia Correia que utilizou uma personagem de um romance do Saramago num livro dela. Posso estar a confundir, mas acho que é ela. Também acontece... Muitas vezes pode acontecer isso, que é um exercício de autoria sobre personagens de outrem para fazer isso. Mas aí tens o Joseph Philip Farmer, que a ideia que estavas a falar da Liga dos Cavalheiros. Sim. Essa ideia do Alan Moore não é copiada, não é plagiada, é uma influência direta desse escritor, o Farmer, que fez um livro, uma espécie de biografia não autorizada do Tarzan e uma biografia do... desculpem, agora não me estou a lembrar do nome. Desculpem. Eu peço desculpa, não sei se é o Sherlock Holmes, mas basicamente ele inventa uma ideia de que um meteorito caiu numa zona de Inglaterra e que deu poderes ou capacidades extraordinárias a 4 famílias. Dessas 4 famílias aparecem 4 personagens famosos da literatura inglesa. O Tarzan, não sei se é o Sherlock Holmes, peço desculpa, o Drácula também está envolvido. E basicamente o que acontece é ele faz livros sobre essas personagens e depois outras que se ligam, ou seja, eles fazem uma liga dessas personagens. E o Alan Moore utiliza a mesma coisa. Mas isso, claro, não deixa de ser interessante, mas não deixa de ser um trabalho de alguém sobre o trabalho... Sim, por isso é que eu disse que era diferente, era um exemplo diferente. Mas isso também levava a discussão, porque, por exemplo, se ficarmos pelo universo dos super-heróis, é óbvio que é escritores, autores sobre autores a trabalhar isso, mas isso é interessantíssimo, eu não vejo nada, não vejo e a coisa não é melhor que a outra. É o que é e é preciso ver quais são os aspectos interessantes nisso. O Paul Pope aqui tentou fazer uma coisa quase de raiz, tal como muitos outros autores, não está sozinho nesse exercício, mas é curioso. Vamos ver se tem sequência, não é? Eu gostava de ler o resto. Mas já agora, porque por acaso não vi isso, é de que ano, o Battling Boy? Battling Boy é 2000 e... 2000 é óbvio que é 2000, não é? A brincar já é 2013. 2013, sim. 7 anos. E já lá vão 7 anos, já. E o outro é ver o artigo do Pedro, não é? Exato. Qual é que é? O outro não. Digo já. 2014. Pronto, um ano depois saiu. Olha, saiu logo. Ok. Não sei. Não me parece um sinal para o futuro do Battling Boy. Não, e reparem que o David Rubin continuou a fazer muitos outros livros depois disto, portanto não será da parte dele isto. Eu imagino
que isto seja daquelas coisas, pode ser que o autor começa muito entusiasmado e depois ou a ideia perde a genica para a ideia, mas a verdade é que o pop-up também não deu sinal de vida. Mas tens um tipo como o Craig Thompson, também fez aquela série infantil da Miúda no Espaço, não é? Face Dumplings, não é? Mas só fez a primeira, acho eu. E isso também não continua, não é? Eu não me lembro se o livro acaba em gancho ou não, ou se aquilo era suposto. Olha, temos uma ideia, temos um exemplo em Portugal também. O Lacas fez o Asteroid Fighters e o terceiro volume. Pois, faltava Lacas, se ouvires... E lembram-se daquele autor, o André Oliveira, que fez a volta 1 e depois não lançou a volta 2 ainda. Há voltas. Está quase a sair, meu amigo. Está feito, o livro está feito. Está quase. Mas eu ando a dizer isto há anos. Mas está feito. As pranchas estão feitas. Não, mas... Olha, estás a ver, falamos um pouco de cultura clássica, é o paradoxo de Zenão, que é quanto mais perto estás da meta, mais tempo demora. Estás a ver? Um bocado. Mas está quase. A culpa é do artista, está-se mesmo a ver, é o que o André quer dizer, mas está com vergonha. Vamos meter no André, Caetano. Mas o André pode dizer a culpa é do André e assim ninguém sabe se ele está a culpar a ele ou ao artista. André, e agora vou deixar às pessoas que... Exato, cada um entenda, não é? Exato. Bem, olha, acho que já chegamos a um bom balanço. Chegamos a um bom balanço. Sim. Podemos terminar. E agora, nem eu nem o Gabriel estamos a ler coisas novas. Não é? Bem, eu vou começar a ler o livro que é para a próxima semana, por isso não vou dizer, mas... mas sim, não. Mas podemos dizer que o próximo livro que eu escolhi chama-se Eight Lane Runaways. Claro, faz sentido. É de um autor chamado Henry McCausland, não sei dizer bem este nome, e é da Fantagraphics, e é esse o livro que vamos ler na próxima semana. Eu estou sempre a ler todos os dias, leio um bocadinho, às vezes estou a ler livros que já tinha anunciado, e trouxe este para casa. Funky Town, de Mathilde Van Geuven. Mas ainda lembrei-me agora, eu acho que o André já tinha mostrado este livro num programa anterior, portanto sim. Até... Possível. Pronto, é este. É uma cópia que anda a rodar pelos três. Mas devidamente desinfetada, sempre passa de sim. Há aquela canção sobre Chaves que é Don't Bogart That Joint, não é? Neste caso é tipo, despacha-te lá e isso passa lá. Não, isto até ficou, tem marcas de queimado, porque eu passo álcool, um isqueiro, fica tudo desinfetadíssimo. Quer dizer então que ainda não leste, não é? Não, ainda não li, não. Meus amigos, vou ser honesto, eu acabei o Battling Boy hoje, uns 30 minutos antes do programa começar. Olha, já agora, em princípio, este é o próximo programa que vamos tentar pôr online. Portanto, este programa está a ir para o ar, digamos assim, numa sexta-feira. Há pessoas que veem isto fora de ordem, não faz mal. O próximo vamos tentar ter durante a semana de Natal, a menos que tenhamos um programa especial de Natal. Sim. E metia-se à frente deste. Uau. Giveaways. Um programa com giveaways. Olha, eu posso giveaway os post-its que vou escrevendo ao longo do programa. Bom. Então, muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabriel. Até para a semana e ainda não é Feliz Natal. Natal é para a semana. Ou então é quando o homem quiser. Vá, um abraço. Beijinhos. Tchau.